Amados irmãos e irmãs, celebramos a palavra do Senhor nosso Deus com muita alegria nesse segundo domingo do tempo da Quaresma. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, venha a vossa salvação. Foi isso que nós cantamos no Salmo responsorial. Quando a igreja, nesses dias, nessas semanas que antecedem a Páscoa, nos convida a vivermos profundamente a espiritualidade quaresmal, no último domingo nós ouvimos que nosso Senhor se conduzia ao deserto, onde ali, jejuando e orando, foi tentado pelo demônio. Hoje, em meio a essa caminhada do deserto, a igreja nos convida a contemplarmos com Jesus, no alto do Monte Tabor, o mistério da transfiguração. Imaginemos que os apóstolos, os discípulos de nosso Senhor, já conheciam a sua realidade humana. Eles viam Jesus comer, eles viam Jesus dormir, cansado no meio do mar, no barco. Eles conheciam profundamente esta humanidade de nosso Senhor. Mas eles ainda não tinham experimentado, apesar de alguns sinais e milagres e curas que Jesus tinha operado, eles ainda não tinham visto a glória de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nosso Senhor leva consigo Pedro, Tiago e João ao alto do Monte Tabor. E ali acontece algo espetacular, algo maravilhoso. Acontece aquilo que nós chamamos de transfiguração. O Evangelho conta-nos que nosso Senhor ficou com uma grande luz, uma luz muito forte que saía dele, as suas vestes brancas, e ao seu lado apareceram duas figuras do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Ao que Pedro, vendo aquele milagre, aquele mistério, vai ficar muito feliz, encantado, mas quer que ali permaneçam eles três. Vamos aqui fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. O que isso tudo significa em nossa vida espiritual e em nossa caminhada quaresmal também? Fato é que daqui a 3, 4 semanas nós viveremos a Semana Santa, onde vamos experimentar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles tinham acabado de ouvir Jesus prenunciar a sua cruz. Eles já tinham ouvido falar da cruz, mas ainda não queriam acreditar nisso. Pedro até tenta desconversar disso, não quer que Jesus fale de sofrimento, cruz e morte. Agora, nosso Senhor os conduz ao Tabor e vai mostrar-lhes a sua glória, a sua divindade. Mas para quê? Para que nosso Senhor antecipa para eles esse mistério? Exatamente para prepará-los para a cruz. Eles irão experimentar a dor, a paixão, a morte, mas eles não podem ter fora da sua consciência, do seu coração, que Jesus é Deus. Verdadeiramente Ele é Deus. E é isso que agora eles experimentam. Esse milagre, esta transfiguração que acontece em Jesus, mostra-lhes realmente quem é Jesus. A voz que do alto do Monte Tabor vem do céu e diz: Este é o meu Filho amado, escutai-o todos vós. A voz do Pai que vem. Essa grande teofania, a palavra teofania significa manifestação de Deus. Esta grande teofania que acontece prepara os discípulos para aquilo que virá. Agora, é importante também contemplarmos o que significa este momento em nossa vida espiritual. No domingo passado, quando nós vimos Jesus entrar no deserto e sermos também convidados pela igreja para viver esse tempo da Quaresma como um tempo de deserto também, como um tempo de escuta de Deus e ao mesmo tempo um tempo até mesmo um pouco solitário e silencioso para ouvirmos a voz de Deus, a igreja agora nos convida a subir com ele o Tabor também. Quando Pedro, Tiago e João contemplam aquele mistério, eles não saem mais dali as mesmas pessoas. Eles viram que Jesus é Deus, eles conhecem a glória de Deus. Agora também, nós quando experimentamos essa manifestação de Jesus no Tabor, precisamos ter em nossos corações essa mesma consciência. Jesus é Deus, venha o que vier, venha a cruz, venha a morte, venha a paixão, Ele é Deus. A morte não terá a última palavra sobre nosso Senhor. Aqui, diante dessa realidade, se
Pedro, Tiago e João não saíram dali as mesmas pessoas, também hoje nós não podemos sair daqui as mesmas pessoas. E, de certa maneira, quando eles experimentam aquela transformação, aquela mudança da forma de Jesus, e eles também são transformados, a pergunta que cada um precisa se fazer hoje nessa missa também é essa: e eu? E eu que a cada missa, a cada domingo, experimento essa manifestação de nosso Senhor na Eucaristia, na Santa Missa, no altar, é verdadeiramente Deus, é aquele mesmo que padeceu na cruz, aquele mesmo que ressuscitou, aquele mesmo que mostrou-me a sua glória no céu, no alto do Monte Tabor. Também eu preciso ser transfigurado. Eu gostaria de meditar com vocês duas palavras, uma que ouvimos semana passada e uma que ouvimos hoje. Semana passada, nós ouvimos fortemente, tanto na quarta-feira de cinzas, quanto no primeiro domingo da quaresma, a palavra metanoia, que significa conversão. Metanoia é a conversão, é uma mudança que vem de dentro para fora. Metanoia, conversão. Hoje, nós ouvimos uma outra palavra. Quando nós ouvimos que Jesus mudou de forma, que Jesus se transfigurou, nós ouvimos a palavra metamorfose, daí vem essa palavra, que é uma mudança de fora que se manifesta dentro. Metanoia de dentro para fora, metamorfose a mostra fora, mas de algo que já aconteceu também dentro. A quaresma quer ser para nós exatamente isto: tempo de mudança. Porém, esta mudança, que muitas vezes é exterior, é construída no sacrifício da vida interior. É quando uma pessoa se propõe a ser mais de Deus, a no silêncio do seu coração falar com Deus em oração, a viver a quaresma como um tempo de jejum, de penitência, a viver a quaresma como um tempo de intensificar ainda mais a esmola, a caridade. Esta mudança que primeiro construiu-se por dentro, esta conversão que vai sendo construída no coração humano, metanoia, uma hora se manifesta fora também, metamorfos. Basta parar para pensar que muitas vezes nós percebemos a mudança de alguém e essa mudança, às vezes nós não temos nenhuma explicação. Como essa pessoa pode ter mudado tanto? Ou como essa pessoa pode ter transformado tanto e eu não percebi? Parece que foi do dia para a noite. Esta mudança, que às vezes acontece de um modo que nós não percebemos, talvez tenha sido construída dentro, no silêncio, na oração, com o tempo e também no sofrimento. Diante deste sofrimento, diante desta oração da vida interior por dentro, em algum momento essa mudança começa a se manifestar fora. O nome disso é transfiguração. É uma mudança, uma transformação que ninguém pode explicar, mas que Deus age no coração humano. Amados irmãos e irmãs, a quaresma quer ser para nós exatamente este tempo. Tempo de refletirmos sobre a nossa vida, no interior, no coração, por dentro. Metanoia, permitir que Deus vá transformando o nosso interior e com sinceridade dizermos isso para Ele: Senhor, eu quero mudar, eu preciso transformar isso na minha vida, eu quero deixar de lado este vício, eu quero deixar de lado este pecado, mas sozinho eu não consigo. Eu preciso da sua graça, eu preciso do seu amor, eu preciso da sua misericórdia. E à medida em que formos pedindo isso a Deus, e repito, fazendo a nossa parte, é por isso que a igreja nos convida, oração, jejum, esmola, a nos esforçarmos no tempo da quaresma para sermos transformados. À medida em que nós formos fazendo essa parte e pedindo a Deus a sua graça, o que acontecerá conosco? Metamorfose, transfiguração. Deus aos poucos vai mudando o nosso jeito de ser. Não é tão difícil encontrar alguém que às vezes tinha um modo de falar difícil, uma pessoa difícil de conviver, que vivia por tudo brigando, por tudo gritando. E à medida em que vai se aproximando de Deus, vai sendo isso transformado.
Uma pessoa que se vestia de um modo, de repente, começa a se vestir de outro modo. Uma pessoa que olhava, que só do olhar de julgar, de condenar, só o olhar da pessoa já assustava. E com o tempo, isso vai mudando. Amados irmãos e irmãs, é possível. Eu gostaria hoje que você saísse dessa igreja com esta convicção. É possível mudar com Jesus. É possível, neste tempo da Quaresma, chegar lá na Semana Santa, na Páscoa, transformado em uma atitude que talvez há muito tempo você queria mudar e sozinho não conseguia. É possível. Eu gostaria, e já concluindo, na segunda leitura de hoje, São Paulo escreve algo profundo que eu gostaria que você também refletisse. Tome o folheto consigo, por gentileza. Segunda leitura de hoje. São Paulo faz um convite um tanto difícil a Timóteo, que era um dos seus seguidores, um dos seus discípulos. São Paulo diz assim a ele: caríssimo, podemos ler juntos isso? Sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou a uma vocação não em virtude das nossas obras, mas do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Podemos parar aqui. Amados, às vezes parece um pouco insistente e é perigoso até nós não acreditarmos nisso. Deus não nos chama a algo menos do que santidade. Deus nos chama a uma vida de santidade. São Paulo diz a Timóteo, a uma vocação santa. O desejo de nosso coração nessa Quaresma não pode ser diferente disso. Talvez nós chegamos no meio da Quaresma, quase no meio da Quaresma, e lá na quarta-feira de cinzas, quando estávamos cheios de sonhos, propósitos e projetos, e estávamos talvez firmes em nossos propósitos de penitência, de oração, e talvez falhamos. Eu não ia comer isso e acabei comendo. Eu não ia beber isso e acabei bebendo. Eu não ia fazer isso e acabei fazendo. Pois bem, talvez no meio do deserto, no meio da Quaresma, pode advir o desânimo. E é nesse momento que o Senhor nos convida no alto do Monte Tabor a vermos a sua glória e a observando Ele vermos, é real, Ele está comigo, Ele é Deus, com Ele eu posso. Eu gostaria de convidar você, neste segundo domingo do tempo da Quaresma, a retomar os propósitos. Se você fez algum propósito lá na quarta-feira de cinzas, ou no domingo passado e já falhou na primeira semana, pois bem, retome o propósito. Não existe maior prova da misericórdia de Deus, não existe maior prova de que acreditamos na misericórdia de Deus do que recomeçar. Hoje, recomece. E permita também que essa transfiguração aconteça na sua vida. Quanto mais olharmos para Jesus, mais seremos parecidos com Ele. Quanto mais o adorarmos, quanto mais o buscarmos na Santa Missa, mais parecidos com Ele ficaremos. Conta-se uma história, talvez uma história um pouco espiritual, mas cabe aqui. Conta-se uma história de que, quando São Francisco chegou no céu, os anjos olhavam para ele e encantados com São Francisco, com a pureza, com a santidade e tudo mais. E conta-se que, olhando São Francisco no céu, os anjos chegavam a confundi-lo com o nosso Senhor. Tão parecido era ele com o nosso Senhor, na santidade, na graça e na pureza. Em cada santo que nós olhamos, de certa maneira, nós contemplamos um pouco nosso Senhor. Aquele santo, aquela santa foi tornando a sua vida tão parecida com o nosso Senhor que hora ou outra era quase difícil distinguir. Esta realidade também é o desejo de Deus para as nossas vidas. Que Ele nos conceda nessa Quaresma aprofundarmos na vida de santidade, crescermos na vida da graça. E que também nós um dia
possamos ser tão parecidos com o nosso Senhor, que digamos como São Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Em um instante de silêncio, meditemos nesse Evangelho e peçamos ao Senhor a graça de nos tornarmos a cada dia mais parecidos com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.